Vamos então agora à palavra do Senhor. Tá bom? Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, verso de 1 ao verso 6. Um texto muito conhecido de todos nós, certamente. Atos 1, verso 5. Atos, capítulo 1, verso 6 a 11, tá? Há alguns parceiros do nosso projeto também aqui de maneira individual nessa igreja, e aqui deixamos também a nossa gratidão, né? Não só a igreja é parceira nossa, mas alguns irmãos também se prontificaram e sentiram no coração o desejo de nos apoiar como irmãos em Cristo, também no chamado, estão indo para Nova Zelândia conosco, ou através de nós, né? É um prazer imenso tê-los também, tá, queridos? Palavra do Senhor, então, Atos 1, 6 a verso 11, diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos falar com Deus mais uma vez só? Senhor, é tão maravilhoso poder estar na Tua presença. É tão maravilhoso, Deus, podermos nos reunir como igreja Tua para louvá-lo e bendizê-lo. Ah, Deus, muitos já foram os momentos maravilhosos nesse culto de adoração ao Senhor. E Te agradecemos por isso. Mas agora também, Deus, de modo especial, pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nós, iluminando a nossa mente, abrindo, rasgando o nosso coração, Pai, para que a Tua palavra possa adentrar nele e possa, ó Deus amado, nos transformar em melhores adoradores, em melhores servos do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, faz isso conosco. Amém. No dia 8 deste mês, o mundo pôde acompanhar então aí as notícias acerca da morte da mais longeva monarca da história da Inglaterra. A rainha Elizabeth II morreu então aos 96 anos, depois de longos 70 anos de reinado. Era a rainha da Inglaterra, do Reino Unido e também de outras 14 nações, dentre as quais a Nova Zelândia também está envolvida, não é? Faz parte. Agora, aos 73 anos, Charles III a substitui, ascendendo então ao trono. Podemos dizer que praticamente todo mundo agora está com os olhos voltados para esse novo rei, esse novo monarca, com a expectativa de que ele possa ser um bom sucessor da sua mãe, um bom sucessor para esta tão icônica rainha. Esperam dele a reverberação das atitudes, comportamento, a relevância política que foram então tão marcantes em sua mãe. Em outras palavras, o que se espera dele é que ele seja um fiel testemunha, um fiel propagador de tudo que Elizabeth II foi para todos os povos que a tinham como rainha. Podemos dizer que esta é
a difícil missão de Charles III. A missão para a qual ele foi separado, capacitado desde longo tempo e incumbido agora por sua mãe. Queridos, de forma semelhante, nós também fomos separados. Nós também temos sido capacitados e incumbidos pelo Rei Jesus para realizarmos uma grande e importante missão. Muito maior do que a missão que Charles III recebeu da sua mãe. Qual missão é essa? Qual é a missão que o nosso Rei, o Senhor Jesus, deixou para mim e para você, deixou para a sua igreja, para que esta então possa viver na realização dela até a sua volta? Ao olhar para esse texto, querido, nós vamos ver, querido, exatamente qual é essa missão, como também o texto nos apresenta aqui que nós fomos devidamente preparados, não apenas separados, mas preparados pelo próprio Senhor para a realização dessa missão. No texto nós vemos então que Deus ali, quando está recebendo o seu Filho que está ascendendo aos céus, é dito que sobre a sua igreja é derramado o Espírito Santo dele, para que no poder deste Espírito eles pudessem ser testemunhas do Senhor Jesus. De modo então que a pergunta poderia ser: qual é a missão que Cristo deixou para a sua igreja, que é habitada e que foi então ali preparada, separada e capacitada pelo Espírito Santo com poder? Qual missão essa igreja assim precisa realizar? E a resposta a essa pergunta ela é simples aqui no texto. Sem querer buscar coisas de maneira difíceis para responder essa pergunta, o texto nos mostra que a missão que ele deixa para a igreja é exatamente ser testemunhas do Senhor Jesus. O contexto aqui é claro. Jesus, depois então de um longo tempo, vivendo o seu ministério, realizando a sua obra de redenção, ele agora ascende aos céus e nesse momento, olhando para a sua igreja, a igreja que recebe a resposta, ele vai voltar. Então, até a sua volta, sejam testemunhas. Por isso, o contexto é a missão para a igreja nesse período entre a ida e a volta de Cristo Jesus. Ser testemunhas de Jesus. Mas o que é ser testemunhas de Jesus? O que é que Jesus está pedindo a mim e a você como igreja dele, para que nós então possamos viver essa missão de testemunhá-lo? Testemunhar, querido, acerca de Jesus, ou ser testemunha de Jesus, é apresentar Jesus como o Verbo que se fez carne, portanto, o homem Deus. Aquele no qual habita toda a divindade. Isso é ser testemunha de Jesus, apresentar Jesus Cristo como aquele que de fato sempre existiu, é o Logos divino, mas o Logos que se fez homem e veio então ao nosso encontro. Ser testemunha de Jesus, querido, é dizer ao mundo, em meio às trevas, que existe uma grande luz que pode pôr todas essas trevas a correr. Jesus Cristo, a luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas, de modo que elas não podem prevalecer contra Ele. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, iluminou a todo homem. Ser testemunha de Jesus é apresentar então essa realidade, Cristo em meio às trevas, para que toda treva seja dissipada. Sobretudo, as trevas que tomam o coração de todos aqueles que ainda não tiveram fé nele como seu Senhor e o seu Salvador. Ser testemunha de Jesus é apresentar Jesus como a água da vida, ou a água viva. A única água que mata a sede da alma. A única água que, quando é tomada, faz jorrar do interior de quem a tomou rios de água viva. De maneira a colocar
para fora tudo aquilo que traz desespero à alma sedenta do homem. Quando a gente olha para a realidade espiritual da Nova Zelândia, uma das coisas que chama a atenção, querido, para aquelas pessoas que vivem naquele país, é exatamente esse desespero de alma que eles vivem. Um país rico, um país de desenvolvimento, índice de desenvolvimento humano lá nas alturas, portanto, um excelente país para se morar, mas com pessoas cada vez mais desesperadas, vazias, mortas, precisando dessa água da vida. Nova Zelândia é um dos países onde existe mais suicídios entre jovens e adolescentes dentre os países desenvolvidos. Considerado um dos melhores países para se morar, e as pessoas estão tirando as suas vidas. Por quê? Porque precisam do testemunho que Jesus é a água da vida, a única água que pode jorrar do interior das pessoas, do coração delas, dissipando o desespero da alma. Testemunhar de Jesus é falar que Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro alimento para a vida eterna. Ele é a porta para o qual se passa da morte para a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a verdade que liberta o homem de todo o erro no qual o pecado o enredou. Ele é a vida que todos os que estão mortos em seus delitos e pecados precisam e podem receber dele. Ele é o único que pode dizer aos homens cansados e sobrecarregados em seus dramas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso à vossa alma. Ele é o Messias. A sua obra, então, é o único pagamento suficiente e eficaz para o devido e cabal perdão e justificação do pecador. Ele é o único no qual todo e qualquer homem deve ter fé para que seja salvo. Ele é o substituto de todo que tiver fé nele. E inúmeras outras coisas mais nós podemos falar acerca de Jesus. Isso é ser testemunha de Jesus, é anunciar ao mundo caído que existe solução, é anunciar ao mundo quebrado que existe restauração, porque Ele, o Filho, se fez carne e habitou entre nós, e se foi então e se colocou em nosso lugar na cruz do Calvário, para que ali o Pai pudesse saciar a sua justiça, a sua ira que era devida a todos os homens. Ser testemunha de Jesus, querido, é dizer ao homem: vocês não podem trazer solução para o drama, para o pecado, para a dívida de vocês. Vocês não podem buscar por vocês mesmos restauração, regeneração, justificação, mas Cristo veio ao vosso encontro. Ele se coloca diante de vocês para que vocês possam olhar nele e ver nele o seu Salvador. O único que pode transformar, trazendo vida real e verdadeira ao homem. O único que pode apresentar ao Pai uma obra que satisfaz de maneira plena e cabal a justiça que nós devemos a Deus. Isso é ser testemunha de Jesus. E outras coisas mais que poderíamos passar a manhã inteira aqui falando. Então essa é a missão que Deus deixou para mim e para você. A pergunta é: nós estamos sendo esses testemunhas? É maravilhoso poder cantar e dizer: ah, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu espero esse dia voltar. Como é maravilhoso a gente poder cantar isso. Mas enquanto aguardamos esse dia chegar, Jesus diz: pare de olhar para cima e sejam minhas testemunhas. Louve almejando isso, mas faça isso
de maneira que outros também possam passar a cantar com vocês e almejar esse dia chegar. Sede minhas testemunhas. Onde nós devemos ser testemunhas do Senhor Jesus? O texto também vai responder isso. A missão é ser testemunha. Onde nós precisamos testemunhar de Jesus? Onde nós precisamos falar todas essas coisas acerca de Jesus para que o mundo experimente a água da vida, o pão da vida, sejam então vivificados, perdoados, redimidos, restaurados, justificados, tenham vida. Onde? O texto vai dizer. Primeiro o texto diz então, em Jerusalém. E aqui é preciso entender que em Jerusalém, para aquelas pessoas, era literal, em Jerusalém. Mas quando aplicado, então, agora à igreja do Senhor de todas as épocas, em Jerusalém significa, querido, na nossa própria cidade. Na nossa cidade. Você precisa ser testemunha na sua cidade. Nós podemos colocar aqui, então, o nome de missão local para essa atitude de testemunhar na nossa cidade. Missão local. Quando você olha os números da cidade de São Paulo, essa cidade tremenda e uma mega metrópole, nós também nos assustamos, não é? Mas vamos falar de percentual. E o censo de 2010 ainda nos mostra que apenas aproximadamente 22% da população de São Paulo é composta de cristãos, de evangélicos. E nós bem sabemos que o censo, quando coloca evangélico, coloca um monte de gente dentro desse balaio que nós nem podemos considerar de fato evangélicos. Ou seja, esses números devem ser reajustados para baixo. 65% da população paulistana, católicos. Olhando para Cristo ainda, entendendo, sim, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus homem, Ele é de fato aquele que veio trazer salvação, mas colocam junto à obra de Cristo as suas obras, ou seja, não olham para Cristo como sendo aquele que realiza uma obra toda suficiente e eficaz para a salvação. Ou seja, eles continuam perdidos ainda, porque não depositam uma fé salvadora apenas em Cristo Jesus. São alvos para que recebam também o testemunho de Cristo Jesus. Há muito trabalho para ser feito, querido. E aqui podemos lembrar do texto de Cristo dizendo, olhem para os campos, vejam quanto precisa ser colhido. E são poucos os trabalhadores. E quem são os trabalhadores que devem estar envolvidos nessa missão local aqui? A Igreja de Cristo aqui em São Paulo. A Igreja Presbiteriana Unida e tantas outras igrejas. Você, meu irmão. Mas além dessa missão local, que você pode trazer para você, entendendo que Jesus está te chamando para ser testemunha lá no seu trabalho, lá na sua faculdade ou aqui talvez, para alguns. No mundo onde nós nos afastamos cada vez mais das pessoas, achando que estamos próximas dela, quando teclamos com elas, Deus está chamando a gente para poder estar face a face uma com as outras. Deus está chamando a gente, querido, para que através de nós a luz de Cristo possa brilhar no coração dos outros. O amor de Cristo, o abraço de Cristo, o cheiro de Cristo seja percebido e sentido. Deus está chamando você, querido. Qual foi a última vez que você parou, que você orou dizendo, Senhor, me faz testemunha de Cristo hoje? Senhor, me ajuda, Pai,
O Senhor já me derramou sobre mim o teu Espírito, o Senhor já me capacitou, Ele já habita em mim, ou seja, eu já tenho todo o poder para testemunhar de Cristo. Ó Deus, me dê coragem, me dê ousadia, ó Senhor, me faça viver esse dia, de maneira que eu possa abrir os meus lábios, de maneira que as pessoas possam ver em mim, nos meus atos, nas minhas ações, Cristo sendo apresentado, Cristo sendo testemunhado, o amor do Senhor, ó Pai amado. Talvez no seu trabalho Deus esteja chamando para você fazer isso. Deixa eu dizer para você uma coisa, Deus colocou você no seu trabalho não é só para buscar o seu pão de cada dia, mas para fazer de você também lá uma testemunha de Cristo Jesus. Deus colocou você para morar no seu prédio, ou no seu condomínio, ou na casa de rua, não sei onde. Não foi apenas para você se abrigar do frio ou do calor e ali desfrutar de um momento de conforto, mas Deus também te colocou ali de maneira estratégica para ser testemunha de Cristo. Abra os olhos para isso. Deus não quer que nós aguardemos o dia chegar, queridos, simplesmente adorando em vida comunitária como igreja, mas Deus quer ver a gente sendo testemunha de Cristo. Olhe como você pode se envolver com a missão local. Envolva-se nos trabalhos da igreja. Que trabalho maravilhoso, trabalho de casais. Ah, querido, como eu gostava de fazer isso na igreja. Pastoreei uma igreja por 17 anos. E como eu e a Denise gostávamos de nos preparar, de trabalhar com os casais. E fazer desse momento também, momento de trazer outros que não eram cristãos, para que ali pudessem ver o testemunho de Cristo, não só numa mensagem, mas no convívio de um dia, 2 dias, 3 dias com outros que testemunham de Cristo. Não percam essas oportunidades. Mas além da missão local, o texto vai dizer depois, Judeia e Samaria. Se você conhece então a Escritura, vai entender que lá atrás, no Antigo Testamento, você vai ver então que o reino de Israel se divide em 2, reino do sul, Judá, reino do norte, Israel, não é? E Samaria e Jerusalém, então, as suas devidas capitais, ou seja, Judéia e Samaria aqui significa todo Israel. Ou seja, trazendo para nós hoje, todo o nosso país. Então nós precisamos ser testemunhas de Cristo, ao mesmo tempo, concomitantemente, simultaneamente. Estar envolvido com a missão local, mas também vivendo a missão nacional. E quando a gente olha para o Brasil, os números são semelhantes àqueles que nós vimos daqui de São Paulo. 20 e poucos % evangélicos, 60 e poucos % católicos, e outros de outras religiões ou ateus. Ou seja, que dá muito o que fazer pela nossa nação. Há muitos ainda adoradores para serem alcançados, para que possam também se unir a nós e almejar a vinda do Messias. Há muitos que estão desesperados em seus corações, há muitos que pensam todos os dias em tirar a sua vida porque estão vazios na sua alma, desesperados em sua alma, de maneira que só Cristo pode trazer a eles o gozo, o refrigério e a paz verdadeira, real e eterna em seus corações. Como eles vão alcançar isso? Quando nós, como igreja, nos envolvemos também com a missão nacional. E a nossa igreja é muito organizada, não é? Reverendo Roster, meu amigo, ao qual eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, é uma das pessoas envolvidas com uma das autarquias da nossa igreja que pensa em visão, que tem a visão, que pensam juntamente com o reverendo Alexandre, não é? E outros mais, missão nacional. Está aí a APECOM fazendo isso. Além dela, junta de missões nacionais. E essa igreja pode ser cada vez mais bênção nessas autarquias também.
Quer ver um exemplo simples? Quando você é dizimista fiel, traz os seus dízimos à igreja, a igreja pode então pegar o dízimo dos dízimos e remeter ao Supremo Concílio, mais recursos vai ter para a APECOM trabalhar, para a Junta de Missões Nacionais trabalhar, para o PMC, que é o Plano Missionário, então, corporativo, que ajuda a plantar igrejas, comprar propriedades, erguer templos, pagar pastores, missionários, para campos aqui na nossa nação acontecer. Você pode também, se quiser, fazer ofertas específicas para essas autarquias. Você pode se colocar à disposição delas. Saber onde é que existe campus, onde é que está tendo congresso, ou situações, dizer eu quero me voluntariar para ajudar no trabalho de missão nacional. Deus não quer você apenas envolvido na missão local. Deus não quer ver você de braços cruzados, jamais. Mas Deus não quer ver você apenas pensando aqui, agora, nas pessoas que você pode alcançar com a sua voz, com o seu testemunho, mas o texto nos mostra, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia e Samaria, tanto quanto, ao mesmo tempo, a igreja envolvida. Faça isso, querido. Há muito para ser feito na nossa nação. E vivemos uma situação de polarização política, ideológica. E nós bem sabemos que se nós cruzarmos os braços, o que vai acontecer com a nossa nação, querido, é muito complicado. Os princípios cristãos estão sendo ameaçados. Como é que os princípios cristãos vão continuar sendo de fato os princípios que regem a nossa nação, quando o povo de Deus fizer a obra dele? Conversando com pastores da Nova Zelândia, perguntando como é que aquele país, que há 40, 50 anos atrás tinha mais de 70% da população protestante, hoje não tem mais do que 10%. E uma das respostas que nos deram foi: nós cruzamos os braços e deixamos de ser luz, deixamos de testemunhar Cristo Jesus na nossa nação como deveríamos. O texto termina dizendo, não apenas na Judéia e Samaria, mas até os confins da terra. Missão local, missão nacional e missão global. Tanto em Jerusalém quanto Judéia, Samaria e até os confins da terra. E isso tudo é simultâneo, não é primeiro aqui, depois ali, depois acolá. A igreja, você, eu, envolvido ao mesmo tempo com tudo isso, testemunhando Cristo Jesus. No mundo existe mais de 7 bilhões de pessoas. Destas, nem 13% são cristãs, ou seja, atualmente, nem 1 bilhão das 7 são pessoas que professam Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Ah, pastor, mas não tem problema, porque Jesus disse que seriam poucos que iriam entrar pelo caminho apertado. Então está tudo certo. É mesmo? Ainda que isso seja uma verdade, porque a Escritura é quem diz isso, há uma obrigação da igreja de anunciar o Evangelho a todas as pessoas e de fazer discípulos em todas as nações. Como você pode fazer isso? Mais uma vez, seja fiel aos seus dízimos, às suas ofertas. E a igreja sendo fiel no repasse ao Supremo Concílio, à tesouraria do Supremo Concílio. Sabe como que a nossa igreja separa as verbas que chegam lá? 54%. É isso, né, reverendo Alexandre? São colocados para a obra missionária. E dentre as obras missionárias, nós temos então a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais.
Lembra que eu falei que eu emprestei dinheiro da APMT para comprar as passagens? Se não fosse isso, nós não estaríamos indo agora, sexta-feira? Por que a APMT tinha dinheiro para emprestar? Porque pessoas foram fiéis no repasse dos seus dízimos e as igrejas fiel ao repasse ao Supremo Concílio. Hoje, querido, nós temos mais de 170 missionários espalhados por 53 países. E parte do sustento, não muito, porque infelizmente nós temos por outro lado, quase 50% de igrejas presbiterianas que não repassam os seus dízimos ao Supremo Concílio. Então, só para dar exemplo, eu vou usar nós. Nosso custo de vida na Nova Zelândia, 30 a 32 mil reais por mês. Só de aluguel, 10 a 12 mil reais. Nós recebemos da APMT 2 mil reais para ajudar no nosso sustento. Por que não mais, pastor? Porque tem poucas igrejas ou pessoas envolvidas com uma obra missionária global. Por mais que a APMT queira fazer mais, não há como. Por quê? Porque pessoas e igrejas ainda não se atentaram. É preciso ser testemunha do Senhor Jesus, aqui, ali e acolá, ao mesmo tempo. A obra missionária é feita daqueles que vão, é feita também daqueles que ficam e intercedem. Que coisa maravilhosa aqui, ver pessoas levantando-se aqui, se comprometeram a orar pelo ministério de casais, pelo trabalho que haveria ali então, por pessoas que estavam ali, tanto da igreja como de outras igrejas, para que Deus abençoasse. Missões, isso é missões. Mas além disso, pessoas que oram e pessoas que investem, pessoas que entendem que Deus deu a elas condições financeiras para que possam ter as suas necessidades supridas, mas também para serem bênção no reino de Deus. Como eu gosto da terceira carta de João, e gosto de ver ali o testemunho que João dá a respeito de Gaio. E logo no começo ele diz, então, faço votos pela sua prosperidade, pela sua saúde e pela sua alma. Gaio era um servo de Deus, querido, que estava entendendo que Deus chama a gente para ser testemunha, fazendo obra local, obra nacional, mas também obra geral ou mundial. Faço votos para que você seja próspero, e prosperidade ali é financeira. Primeiro lugar, também saúde, mas também prosperidade espiritual, porque esse conjunto todo faz de Gaio um homem extremamente útil para que a obra nacional ou a obra mundial acontecesse. Pois Gaio era exatamente esse irmão que entendia que Deus estava abençoando a vida dele, para que ele pudesse ser também instrumento, para que outros que Deus tem colocado no coração deles, para que se coloquem no campo distante, sejam então ali abençoados, mantidos inclusive ou sobretudo material e espiritualmente. Missão global, querido. Talvez Deus esteja chamando você para se dispor, se preparando teologicamente, se preparando missiologicamente falando, se preparando e se colocando então à disposição do nosso órgão de missões transculturais mundial, se apresentando a eles para ser enviando. Mas talvez Deus esteja chamando você, não para isso, mas para daqui mesmo, do Brasil, ser suporte espiritual por aqueles que Deus está chamando para ir. Porque é assim que missões acontecem. Sabe como é que é o nome disso na Bíblia? Parceria. Não é ajuda, mas é parceria. E parceria significa, querido, que a partir do momento que você se envolve com essas missões, você está indo junto, mesmo sem sair do seu lugar. E aí você cumpre.
a missão de Cristo para você. Sede minha testemunha, fazendo missão local, missão nacional e missão global. Você pode fazer parte desse trabalho, dessa missão global, querido. Coloque-se diante de Deus, se disponha dizendo: Senhor, eu quero ser testemunha de Cristo nessas 3 frentes. Assim como o novo rei Charles III tem a missão de ser testemunha do legado da sua mãe, a rainha Elizabeth, em 3 esferas de atuação, isto é, na Inglaterra, no Reino Unido e também no reino da comunidade das nações, através daquelas outras nações espalhadas pelo mundo. Nós também temos a superior e mais importante missão de sermos testemunhas do Senhor Jesus, nessas 3 esferas de atuação. Na nossa cidade, missão local. No nosso país, missão nacional. E até os confins da terra, missão global. Que Deus o use, que Deus faça de você uma fiel testemunha de Cristo. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós Te bendizemos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque primeiramente fomos alcançados pela missão. O Senhor usou outros que estavam testemunhando de Cristo para que esse testemunho chegasse até o nosso coração. E quando ele chegou, Pai, nós estávamos mortos. Nós estávamos quebrados. Nós éramos inimigos do Senhor. Nós vivíamos no reino das trevas. Nós até mesmo achávamos que nos bastávamos. Estávamos redondamente enganados, Pai. Mas quando Cristo foi testemunhado, nós percebemos o quão vil pecadores éramos e o quão miseráveis éramos. Percebemos, ó Deus, que tínhamos uma dívida que jamais poderíamos pagar por nós mesmos. Mas também percebemos o Teu amor em prover Cristo como nosso Redentor, nos substituindo na cruz, tomando sobre Ele, Pai amado, os nossos pecados. Bendito seja o Teu nome por tão poderoso testemunho que chegou até nós. O testemunho do nosso Salvador. Pai, agora somos desafiados a sermos testemunhas, ó Pai, para que também outros como nós venham ser alcançados. Aqui nessa cidade, Pai, no nosso país e até os confins da terra. Senhor, usa-nos, Pai. Dê a cada um de nós, ó Deus amado, a percepção exata, objetiva, de como nós podemos nos envolver, sendo testemunhas de Cristo nessas 3 esferas. Abençoe, Pai amado, essa igreja cada dia mais. Derrame graça sobre a sua liderança para que ela ajude cada membro aqui a ter esse envolvimento que o Senhor ordena para a sua igreja até a sua volta. Abençoa-nos, Pai. Abençoe tantos como nós, ó Pai, que o Senhor chamou para ir para os confins da terra. Ah, Deus nos abençoe. O Senhor conhece também as nossas necessidades em tudo isso. E nos ajude a entender que quando estivermos lá, o Senhor também nos quer ver envolvido com a missão nacional e a missão global, sendo parceiros de outros em outros lugares que o Senhor enviou distante. Abençoa, Pai amado, a todos nós, Pai, para que essa palavra seja de fato guardada em nosso coração, mas que ela possa produzir essas mudanças para a glória e a honra do Teu nome. Em Cristo, o nosso Redentor, nós oramos. Amém.